O Pico Marumbi foi tema de uma polêmica no Congresso Nacional essa semana, porque por uma decisão do Tribunal de Justiça, teria o Pico Marumbi se tornado um patrimônio particular? Pois o deputado federal João Arruda defende que ele continue sendo um patrimônio público, continue sendo um parque estadual, o Pico do Marumbi, e seja de todos. Por isso, eu chamo a entrevista hoje com o deputado João Arruda. Boa noite, deputado. Um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Sei que você é um amigo do litoral paranaense, passa todo final de semana aqui no litoral paranaense. E essa semana teve a questão do Pico Marumbi, deputado. Está sendo uma discussão engraçada, né? Primeiro, gostaria de cumprimentar o programa Litoral Urgente, parabenizar pela audiência, o povo de Paranaguá, do litoral, que tem agora essa ferramenta aqui de discussão e de debate. Mas nós tivemos a discussão sobre a Amazônia, sobre o decreto do presidente da República, aquela área que ele declarou mineral, para exploração mineral, depois voltou atrás, e agora o Pico do Marumbi. Eu acabei de vir de Morretes, estive lá no cartório com a dona Ivonete, corajosa dona Ivonete, cartorária de Morretes. Ela, alguns meses atrás, recebeu a visita de uma família que se dizia dona do Pico do Marumbi. Dona do Pico, de dona tudo do aquilo? Pico do Marumbi, tudo aquilo, são 9.000 hectares. Nossa. E apresentaram um documento, uma transcrição de 1911. E ela, naquele tempo, era do cartório, a comarca era de Antonina e não de Morretes. Sim. Só que hoje tem que passar pelo registro de imóveis da comarca de Morretes, porque ela existe. E ela disse que não ia aceitar, porque os documentos eram meio esquisitos, né? Não tinha ali, ainda a gente não pode afirmar isso, mas não tinha ali consistência técnica. E ela viu isso, fez diligência e negou o pedido de registro. E desafiou eles a entrarem com o pedido na comarca de Antonina, porque eles disseram que, como era de 1911 e pertencia à comarca de Antonina, eles fariam o pedido de registro em Antonina. Eis que eles conseguiram o registro de imóveis em Antonina. E entraram na justiça, depois negaram, tentaram em Morretes também, e o prefeito sabiamente aumentou daí o valor da área para que tivesse lá uma taxa de TBI alta também, que foi de R$570 mil. A área foi avaliada em 28 milhões de reais. Nossa. E eles não quiseram pagar a taxa. Lutaram na justiça, foi para o TJ e no TJ os desembargadores deram vitória, ganho de causa para essa família por 2-1. Então, o Tribunal de Justiça disse que o Pico do Marumbi é um patrimônio particular? Disse que é um patrimônio particular, depois de ter sido decretada, se não me engano, pelo governador Álvaro Dias, como parque estadual, e quando se decreta um parque estadual, existe a busca no governo para entender se isso pertence a alguém. Agora eu tenho que fazer um pedido de providências, eu registrei isso na Câmara Federal, você até sugeriu aqui no comercial para que se faça um parque nacional, se transforme em parque nacional, uma possibilidade também, mas que a gente estude junto à Corregedoria do Tribunal de Justiça, também os advogados do Estado e também o Ministério Público para entender o que é que está acontecendo. Deputado, porque se essa decisão do Tribunal de Justiça ela for confirmada e realmente valer, o litoral paranaense, o Paraná como um todo, vai perder uma das suas grandes riquezas naturais, o Pico do Marumbi, tão curtido, né, pela juventude. Muita gente gosta muito do Pico do Marumbi, final de semana fazem expedições ao Pico do Marumbi. Montanhismo, esportes radicais. Isso, né? E daí eu soube também que até o véu da noiva lá de Morretes também tinha sido procurado por pessoas. Muito estranha a história. Agora, se o TJ, o Tribunal de Justiça, aceitar esses documentos, nós temos que para parar o jipe daí. Nós temos que tomar providências mais duras. Mas nós vamos denunciar, fazer, quem sabe, uma audiência pública, chamar o Instituto Ambiental. Eu já recebi o telefonema de uma advogada que me disse que era advogada dessa família e que quer o Pico do Marumbi para doar para o Instituto Ambiental, e daí o interesse é da família que eles são agricultores e precisam daquela área de preservação. E como eles não preservam na sua área, isso também é algo que é questionável também, mas eu já soube que não é isso não. Então nós vamos a fundo nessa discussão, porque daqui a pouco vai ter dono das Cataratas do Iguaçu, do Oceano do Litoral, enfim, da Ilha do Mel, Ilha das Peças, vai aparecer um dono para as praias do Paraná. É o que vai acontecer, vai acontecer, vai aparecer um dono aí com um documento. Então vamos estudar, vamos ver esse documento para ver se realmente ele tem consistência. Vamos conversar com os desembargadores, respeitando a decisão do Judiciário por enquanto, mas com uma pulga atrás da orelha, porque nós
entendemos que aquela região, aquele pico, ele pertence a todos nós. Sem dúvida. Nós estamos entrevistando o deputado federal João Arruda, do PMDB do Paraná. Deputado, o senhor já está no seu segundo mandato, né? Segundo mandato. Já tem uma vivência em Brasília e tal. O clima a gente acompanha, né? Porque o noticiário nacional ficou muito brasiliense de uns anos para cá, desde a crise do governo Dilma para cá. Então a gente tem acompanhado mais ou menos o clima, muitas vezes até pesado, da política em Brasília. Mas eu lhe pergunto, está em curso a votação de reforma política. A população tem uma expectativa em torno disso. Afinal de contas, vai ter alguma inovação, na sua opinião? Porque nós estamos chegando num momento decisivo, né? Porque se não votar na semana que vem, praticamente não dará mais tempo, visto que tem até o comecinho de outubro para ver votada, passada na Câmara e no Senado, para poder valer. Isso. Qual é a sua análise da reforma política em trâmite lá na Câmara dos Deputados? Semana que vem é feriado, então será uma semana difícil, praticamente perdida. Eu lutei muito para aprovar uma reforma política. Muitos diziam que isso não ia acontecer, porque tentamos já diversas vezes, não digo apenas no meu mandato, mas em mandatos anteriores. Todo mandato se inicia com uma comissão especial de reforma política e uma proposta. Nunca conseguimos mudar nada. E agora, Alceu, eu vejo maiores dificuldades ainda, porque os interesses pessoais estão prevalecendo. E eu digo pessoal de um dirigente de um partido, ou do russomano, por exemplo, que não quer perder lá a chapa que ele consegue trazer, por isso ele defende cada um puxando para o seu interesse. Cada um o seu interesse particular, individual, e a gente não consegue pensar no coletivo. É preciso de um modelo transitório para o ano que vem. Eu defendo o Distritão, que foi muito criticado aí por diversos veículos de comunicação, que é eleger os mais votados, um modelo que é facilmente compreendido pela sociedade, que muitas vezes vota em um candidato no Tiririca e elege outro. Por exemplo, aqui no Paraná, tem 30 vagas de deputado federal, os 30 mais votados seriam deputados federais. Os 30 mais votados. Na Assembleia Legislativa, os 54 mais votados. Mas porque vocês já têm uma base consolidada, isso fica mais fácil para a reeleição de vocês que exercem o mandato. Negativo, nós temos hoje todo o desgaste, como você mesmo disse. Esse mandato tem sido um mandato muito difícil, de conflitos e de votações que afetam diretamente o interesse da sociedade, porque o grande mediador de tudo isso é a imprensa. E, como você mesmo disse, nós estamos no foco pelos escândalos de corrupção, pelo impeachment, pelas denúncias do Ministério Público. Então, existe um desgaste muito grande com relação aos nossos mandatos como deputados federais também. Porque, deputado, o Poder Legislativo é o poder mais aberto, mais transparente que tem dos três poderes. O Poder Executivo normalmente se fecha, não dá muita informação. O Poder Judiciário, então, está proclamando a República agora, né? Porque agora eles estão começando a ser obrigados a mostrar o quanto ganham no Lerite mensalmente. A que se refere, muitas vezes, a incompreensão da população, que ela parece que critica mais dos três poderes exatamente aquele poder que ela elege, que é o Poder Legislativo. Porque não tem ninguém na Câmara dos Deputados, no Senado, nas Assembleias Legislativas e nem nas câmaras municipais que não tenham sido votados pela população. Assim como você foi, assim como eu fui. E esse é o concurso público que nós fazemos de 4 em 4 anos, diferente de quem está no judiciário, que faz um concurso uma vez da vida, não tem que prestar contas para a comunidade e está lá exercendo a sua função, mas muitos são pessoas corretas, sérias. Agora nós precisamos também instalar na Câmara Federal, rapidamente, também a comissão dos super salários. Essa semana eu apresentei na Comissão de Fiscalização e Controle os super salários da Itaipu Nacional. Daí você tem um deputado federal que ganha um belíssimo salário, R$33 mil de salário bruto de um deputado federal. É um ótimo salário. Sim. Mas um deputado federal indica um diretor de Itaipu que ganha 67 mil reais, quase 70 mil reais, um diretor de Itaipu. O dobro do que ganha um deputado federal. Nós temos aí salários no judiciário que são altíssimos também. No Ministério Público? Também. Então, isso precisa ser investigado, nós precisamos equilibrar tudo. Antes mesmo de fazer uma reforma previdenciária, é preciso estudar os supersalários, é preciso cortar na própria carne. Nós temos que estar dispostos a fazer isso também no Congresso Nacional, nos nossos cargos, nos nossos gabinetes, as verbas de ressarcimento, nos nossos salários também. É preciso rever tudo, mas nos três poderes. O problema é que hoje nós estamos acuados exatamente por conta dos escândalos de corrupção e o poder que o judiciário exerce individualmente. Nós tratamos do judiciário no coletivo,
discutindo o orçamento do judiciário, discutindo os super salários, mas o judiciário ele pode influenciar a vida de um parlamentar numa eleição, na fiscalização, em qualquer tipo de perseguição. Então, quando um deputado é denunciado pelo Ministério Público ou pelo judiciário, é julgado, existe uma briga, um conflito, existe muito mais força por parte desse poder do que o legislativo. E é uma luta que é desequilibrada, chega a ser covarde. É preciso realmente que a gente se reorganize, né, que a classe política ganhe força através dos bons políticos, e tem muita gente boa na política, a gente precisa saber que essa é a grande ferramenta de transformação da sociedade. Que o eleitor estude bem as opções para votar em alguém, sabendo em quem está votando, estudando a vida de quem está votando, porque a gente vê também, né, deputado, que o eleitor, ele vota na hora da eleição, muito barulho, muita música, muita festa, e parece que muitas vezes vota sem prestar muito atenção, até nem lembra qual foi o último deputado que votou. Isso também faz parte de uma má representação lá na Câmara. Geralmente aqueles que não vão votar, por exemplo, que anulam o voto, aqueles que estão no Facebook diariamente fazendo críticas pesadas aos candidatos e aos políticos, são esses que têm que participar, que tem que se candidatar, tem que escolher outro candidato, participar da vida partidária, sem dúvida, porque senão a gente vai ficar refém daqueles que estão fazendo aquele discurso contra a política. E só se resolve a política com política. Daí vem lá um Bolsonaro da vida e se diz o antipolítico. Ele que já tem não sei quantos mandatos, já teve em diversos partidos, tem o filho deputado federal por São Paulo, ele deputado federal pelo Rio de Janeiro, o outro filho é vereador no Rio de Janeiro. E a esposa acho que é estadual, ou vai ser estadual. Ou vai ser, outro filho vai ser candidato a senador. Como é que ele não é político? Ele só fez isso a vida inteira. Então, esse discurso do gestor, da pessoa que não faz política, que não gosta de política, não é por aí o caminho. Porque essas pessoas estão realmente fortalecendo esse desequilíbrio que existe entre o grande tripé da democracia, que é o poder judiciário, executivo e legislativo. Se não existir harmonia e equilíbrio entre esses três poderes, não existe democracia. Agora, deputado, já com a sua experiência, embora jovem como eu, mas já tem uma experiência na vida política, o que o deputado espera para o ano que vem, principalmente nas eleições presidenciais? Tem um espaço grande para uma surpresa, subir e vencer? Ou serão esses nomes da política tradicional que vão continuar protagonizando a eleição de 2018? Eu penso que é muito difícil o nome novo aparecer na política nacional, assim como na política regional nossa, aqui local, estadual. Acho que os nomes são esses que estão colocados aí. Existe a grande possibilidade do Lula sair candidato e se tornar presidente da República, até porque se esse processo for julgado pelo TRF, mudar de Câmara e ele for absolvido, ele ganhará muita força nesse processo todo. Ele que se vitimizou com o processo de impeachment por conta da baixa aprovação do atual governo, que foi quem derrubou a ex-presidente Dilma, fez toda a articulação política para isso. Então o quadro é bastante estranho. Eu vi uma pesquisa na semana passada e grande parte da população entende que o envolvimento dos políticos, dos partidos com a Lava Jato, o PSDB, de cada 10 pessoas consultadas, acham que o PSDB está tão envolvido quanto o PT. O povo não consegue mais fazer diferenciação. Então isso tudo precisa ser revisto, mas eu tinha expectativa de aprovar uma reforma eleitoral, principalmente por conta do financiamento de campanha. É preciso encontrar uma maneira de financiar as campanhas. Elas têm um custo, ele precisa ser mais baixo, a gente precisa estabelecer um teto, mas, sobretudo, acabar com essa relação obscura entre o político e as empresas. Você é político como eu, a gente nunca quis ter relação nenhuma com a empresa, mas quando chega na campanha eleitoral e vale o financiamento empresarial, que hoje não é válido mais, né, porque acabaram, e nós acabamos com isso na Câmara, e também o Judiciário, o STF também acabou com o financiamento empresarial, mas no passado a gente tinha que procurar um empresário para doar dinheiro para a campanha, daí você estabelecia uma relação. E hoje, como a gente está vendo aí, grande parte das delações que acontecem, dos escândalos, e até gente na cadeia lá em Curitiba por conta de financiamento de campanha. Financiamento de campanha através de empresas, da iniciativa privada, é a origem da corrupção no Brasil. Se isso acabar e nós tivermos um meio, você vai ter uma oportunidade para sair candidato e igualdade no processo, na disputa com outros que têm poder aquisitivo também, desde que exista um teto, novos quadros vão poder aparecer, se apresentar e a gente vai poder exercer o nosso mandato e defender o interesse público, fazer política de verdade. A gente não vai se obrigar por conta de uma reeleição. Uma vez eu perguntei a você, Alceu, que era deputado estadual na época, como é que está o mandato? O mandato eu estou adorando, estou fazendo um grande mandato, estou ajudando muito
os paranaenses, mas o que incomoda é a reeleição, porque a gente começa a se preocupar com a reeleição. E é verdade, todo político começa a se preocupar, começa a pensar num projeto futuro, no que vai fazer, e daí acaba tendo que conversar com empresa, conversar com outros aliados, eleitores, e acaba fazendo concessões também. E isso precisa mudar. Nós precisamos estabelecer uma nova cultura. O eleitor precisa saber o que pode esperar do político e do seu representante. Porque senão o eleitor que busca dinheiro é aquele mesmo que critica aquele denunciado por corrupção. O dinheiro sai de algum lugar. Então, gente, a consciência começa a partir da população, dos eleitores. São esses que precisam mudar a política no ano que vem. Daí sim, nós teremos a grande reforma que o Congresso não fez, que o Judiciário pode fazer por covardia do Congresso Nacional, mas que trará o melhor resultado, porque é a mudança na prática, é a mudança na consciência do eleitor. Bom, João Arruda, meu amigo João Arruda, militamos juntos em juventude partidária do PMDB até. Gosto muito de você, acompanho o seu mandato. O nosso programa Litoral Urgente está à sua disposição. Você que tem uma residência também em Morretes, passa seus finais de semana aqui no litoral paranaense e também está sempre atento às questões aqui da nossa região. Esteja sempre em casa aqui nos estúdios da TVCI e volte sempre que possível. Obrigado ao seu pela oportunidade, parabéns pelo programa, te desejo muito sucesso aqui no Litoral Urgente, tenho certeza que o teu futuro é promissor e Paranaguá precisa de você, o litoral precisa de você, então vamos trabalhar junto para que a gente desenvolva, eu lá no Congresso Nacional, você aqui no litoral, um bom trabalho para que a gente possa trazer investimentos, recursos, tem muita parceria que a gente pode fazer para ajudar o litoral paranaense. Sucesso! Obrigado, João Arruda, volte sempre.